Rafa, você conheceu como, né, a questão dos temperamentos? Como foi para você falar, eu sou melancólico? O que que mudou na sua vida? Então, na verdade, eu escuto isso desde os meus 18 anos, né? Assim como a Aline, eu também faço parte do movimento Reino Christi, né? E a gente tem toda a formação sobre isso. Então, desde os 18 anos vinha falando, né? O diretor espiritual sempre vinha acompanhando, vinha orientando, né? Mas, para mim, tinha sido passado ainda dos 8 temperamentos naquela época, né? Então, aos pouquinhos que a gente foi conhecendo, e aí agora de uns anos para cá, né? Que ficou mais, digamos, na moda esse tema dos temperamentos, e aí todo mundo começou a falar. Então, eu me considerava até então sanguínea, mas, né, sempre bateram na tecla me falando que eu era melancólica. Mas, assim, foi agora estudando recentemente, uma das chaves que me deu também uma luz, foi inclusive na Masterclass da Déia e do Tiba, quando eles falam sobre, né, conheça os seus temperamentos para educar melhor os seus filhos, que eles falam uma dica bem assim, que você, se tem dúvida, você analisa quando você era criança, né, que você daí não tinha tanta influência exterior. E aí eu comecei a aceitar um pouquinho mais que realmente eu era melancólica, porque eu realmente sofri muita interferência, né? Então, no período da adolescência, a formação que eu recebi por estudar num lugar fechado, então eu recebi uma formação diferente de quando a gente está em casa, né? E aquilo foi moldando, né? Depois, com o tempo, também experiência profissional, né? Os 13 anos trabalhando fora, então exigia e assumindo postos cada vez maiores no trabalho, então vão exigindo uma maturidade, uma responsabilidade. E eu trabalhava, eu era chefe de homens, né? Tinha homens na minha equipe. Então, eu sofri na pele o que é você não poder chorar na frente de um homem que não é seu pai, seu irmão, seu marido. Então, eu fui aprendendo a ser um pouquinho mais casca grossa, né? Mas a gente não adianta, a gente parece que transpira, né? A nossa melancolia. Mas você aprende a ser um pouco mais forte, né? E madura com as circunstâncias. Então, por isso que eu tinha muitas dúvidas. Até a questão de se abrir, como você falou, quando eu era criança, eu também era muito expansiva, né? Adorava de brincar, de dançar, não tinha vergonha, né? E depois, com a adolescência, fui me fechando, precisava estar num ambiente seguro, mas ainda assim tiveram que me formar para falar em público, para me apresentar, né? E aí, claro, quando a gente fala que sente, né, um tremor no joelho, que fica nervosa, as pessoas não acreditam porque você aprende a driblar essas coisas, mas não significa que não tenha, né? Então, são coisinhas que a gente foi conhecendo e fui me convencendo de que fato era. A minha dificuldade foi de pensar a questão da melancolia como de guardar, de ser, né, de absorver as coisas, né? E que você vai guardando e aquilo vai se tornando uma ferida lá dentro, né? E aí, isso me ajudou muito a muitas curas interiores, né? Descobri muitas coisas que eu vinha guardando e curando, né? Quando eu entendi e aceitei meu temperamento, isso me ajudou muito. Mas também ajudou na questão do relacionamento. Meu marido é colérico, né? Então, aqui a Aline também sabe o que é isso, né? Mas isso ajudou muitíssimo, né? Então, coisas que a gente guardava, de tornar o nosso matrimônio mais leve, né? De não guardar, não fazer comparações com outras pessoas também foi me ajudando muito. Então, me falaram, ou seja, há 20 anos atrás já vinham me falando sobre o meu temperamento. O que foi difícil foi o aceitar. Embora eu via características, foi difícil aceitar. Eu tive que voltar lá no campo mais puro mesmo da infância para aceitar e ver que eu fui sendo moldada, né? E aí sim conhecer o quanto foi trabalhando. E isso que é o bonito do melancólico, quando a gente vai trabalhando, né? Quando a gente vai moldando, o quanto a gente pode ser melhor sem querer ter outro temperamento, né? Aceitando e gostando do que a gente tem. A gente, dessa aceitação, né, importante, porque não vai mudar. Esse temperamento é um temperamento, é algo que não muda, né, que está intrínseco a nós. Então precisamos conhecê-lo para trabalhar da melhor maneira possível, né? E a